E eis que se levantou um certo doutor dele, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta. Era bom, Fábio. E ele disse-lhe, aí Jesus dizendo para o mestre, fazendo uma outra pergunta: o que está escrito na lei? Como leis? E respondendo, ele disse: olha, Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo contigo. E disse-lhe, respondeste bem, fazer isto e verás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando se retiraram, deixando ele morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de lá, e de igual modo o levita chegando àquele lugar, e vendo, passou de lá. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para a estalagem e cuidou dele. E partindo, a outro dia tirou 2 dinheiros e deu aos pedreiros, e disse-lhe: cuida dele, e de tudo que tu mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três parece que foi próximo daquele que era na mão de salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Olha essa parábola. É uma parábola um tanto conhecida, mas é a palavra que Deus colocou no meu coração para transmitir ao seu coração. Parábola essa que ele chama nossas atenções, porque quem faz a pergunta é um doutor, um homem que fez um doutorado, para que ele se formasse. Todos os símbolos têm um significado nessa parábola. Jesus quer que ele entenda na linguagem dele, do doutor, o que ele precisava fazer. Eu quero extrair algumas lições aqui nesta noite para os nossos corações e as nossas vidas. Todas as vezes que Jesus quer ensinar alguma coisa para alguém, Jesus não ensina em seu mundo, em sua vida, ou seja, no espiritual, mas sempre no físico, sempre na história, sempre na cultura, sempre na vida que nós levamos. Este doutor é formado e conhece de Jerusalém e conhece também de Jericó. Ele sabe o significado de um sacerdote, de um levita, e também sabe o significado do azeite, do vinho, da estalagem, do hospedeiro, do dinheiro. Para que ele chegasse a se formar, ele teve que estudar, ele teve que entender de todos os itens que Jesus usou. Eu quero te dizer algo nesta noite. Quando Jesus quis ensinar Pedro alguma coisa, Jesus ensinou no meio de uma tempestade. Jesus ensinou no meio de uma peste. Era o que mais Pedro sabia fazer. Era o que mais Pedro entendia. Era o que mais Pedro sabia fazer em seus dias. Quando Jesus quer ensinar Pedro, ele deixa ele pesca a noite toda e não pega nada. Quando Jesus quer ensinar Pedro, ele deixa que ele venha ficar sem nada no barco uma noite inteira, para mostrar que ele não é do jeito de Pedro, para mostrar que não é da maneira de Pedro, e sim do jeito do Senhor Jesus. Paulo disse: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Você tem uma chamada, você tem algo na tua vida, você tem algo a cumprir e a realizar. E todas as vezes que Jesus quer ensinar alguma coisa para cada um de nós, é naquilo que mais conhecemos, é naquilo que mais temos informações. É por isso que muitas das vezes nós se frustramos, porque achamos que conhecemos alguma coisa, porque achamos que entendemos de alguma coisa. Tudo
tudo é dele, tudo é para ele, e todas as coisas foram feitas por ele. Jesus responde uma pergunta, como tu lês, e o que está escrito? Ele responde certo, ele responde corretamente. Jesus começa a contar uma história, e descia um homem de Jerusalém a Jericó. Entre a altitude dava 1.000 metros ou 1.200 metros aproximadamente. Ele desce no lugar da adoração, ele desce no lugar do pão, ele desce no lugar da exaltação. Ele está indo para Jericó, que é um lugar amaldiçoado, é um lugar de perdição, porque quem não desce para receber, quem não desce para se humilhar, quem não desce para adorar, quem não desce para servir, quem não desce para glorificar, quem não desce para exaltar a Deus, ou se não for para Deus, você pode se machucar, você pode se ferir. Eu me lembro quando Jesus chega diante de uma árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, tem muita gente ferida e machucada, porque saiu de Jerusalém, porque saiu do lugar do pão, porque saiu do lugar da adoração, para se apreciar, para gastar o seu dom, para gastar o seu aleluia, a sua vida, a sua história em Jericó. Mas eu tenho uma notícia para você: ainda tem bom samaritano nesta terra. Ainda tem bom samaritano, aleluia, que tem algo a realizar na sua vida. Quando Jesus faz essa pergunta e começa a contar esta palavra, ele sabe do que Jesus está falando, ele sabe do que Jesus está contando. A Bíblia diz em João 3,12: se eu falo as coisas da terra, vocês não creem. Imagina se eu falar as coisas do céu. O Senhor, na noite de hoje, Ele quer ensinar para alguém naquilo que se conhece, naquilo que se caminha, naquilo que se anda. Aleluia! A Bíblia diz que lembra de onde tu caíste e voltaste às primeiras obras. Lembra de onde tu caíste e voltaste ao primeiro amor. Tem muita gente que está caída, tem muita gente que está parada, tem muita gente que retrocedeu, porque desceu ao baixo escalão, porque saiu da posição, saiu do querer, saiu da vontade, saiu da cadeira, saiu do lugar que Deus colocou. Mas aquele que começou uma obra na tua vida, ele vai terminar e aperfeiçoar para a glória de Deus. Ainda que 1000 caia ao teu lado, 10 à tua direita, tu não serás atingido. O Senhor, nesta noite, Ele quer resgatar, arrebanhar, restaurar, porque tem muita gente que foi espancada, tem muita gente que está machucada, tem muita gente que está meio morto à beira do caminho, tem muita gente, aleluia, que está sem força. Não, pastor, mas ele saiu porque quis, ele parou porque quis, ele deixou porque quis. Eu sei, deixou porque quis, parou porque quis. Mas quem tem azeite e tem vinho, ele cura. Quem tem azeite, quem tem vinho, ele abençoa. Azeite na Bíblia serve para ungir. Azeite na Bíblia, Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O azeite, aleluia, é para ungir. O azeite por vezes simboliza o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando o bom samaritano vê este homem deitado, meio morto, aleluia, ele olha para aquela situação, ele olha para aquele homem, mas ele tem reserva, porque ele carrega azeite, ele carrega vinho. Eu tenho uma palavra para você: uma coisa é quem tem, outra coisa é quem carrega. Quem tem só oferece quando pede, quem carrega derrama quando precisa. O Senhor nesta noite está dizendo: enche a tua botija de azeite, enche a tua botija de vinho. Vinho na Bíblia representa o sangue, Tito 3,5. O Espírito Santo nos lava de todo pecado, e o vinho representa o sangue ou alegria. Quando o bom samaritano olha aquele homem, pastor,
pastor Moisés deitado, a primeira coisa que ele faz é atar as feridas. O que é atar as feridas? Aquele homem está nu, está despido. Roupa na Bíblia significa proteção. Roupa por vezes na Bíblia significa, aleluia, protegido. Deixava aquele homem meio morto, deixava ele desprotegido, mas o bom samaritano está preparado. A Bíblia diz que ele ata as feridas. O que é atar as feridas? É cumprir aquilo que está exposto. Vamos lá de Bíblia, Miqueias 7,19. A Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados na profundeza do mar ou no mar do esquecimento. Deus não expõe, por vezes não. Por que Deus não expõe às vezes? Porque precisa ser coberto, precisa ser protegido. A primeira coisa que o bom samaritano faz, ele protege as feridas. A segunda coisa que ele faz, ele derrama azeite. A terceira coisa que ele faz, ele derrama o vinho. Ele presta os primeiros socorros. Eu tenho uma palavra para você. Você não foi chamado para expor ferida de ninguém. Você não foi chamado para expor cicatriz de ninguém. Você não foi chamado para apontar o defeito de ninguém. Você não foi chamado para apontar o pecado de ninguém. Porque, pastor, Provérbio 28:13, aquele que encobre o seu pecado não prospera, mas aquele que deixa e confessa alcança a misericórdia. A Bíblia diz em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados a ele é fiel para nos perdoar. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos da glória nós fomos. Por quê? Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida. E a vida eterna para a glória de Deus. Antes disso, o sacerdote levita. O sacerdote representa a religião, o levita representa a lei. Eles passam de lá, porque ambos entendiam de azeite, ambos entendiam de vinho, mas naquele momento não estavam carregando. Eles tinham conhecimento, eles tinham informação, mas não levavam consigo aquilo que curava alguém que precisava. Mas ali dizia, pastor, que eles não poderiam tocar em coisa morta ou defunto, sim, mas ele estava meio morto, ele não estava totalmente morto. Faça assim. Quando você vê alguém meio morto na igreja, não acaba de enterrá-lo. Dê a mão. É melhor ir de dois, porque se um cair, o outro pega e levanta a mão. Eu digo, vamos que eu sou contigo. Vamos que eu sou contigo. Está cheio de correio na igreja. Está cheio de correio na igreja. Deus não te chamou como correio. Deus te chamou como profeta. Deus não te chamou como correio. Deus te chamou como levita. Só quem pode. 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 Demetrio. Aleluia. Enterrar. Esse não presta. Acaba com ele. Esse não presta. Esse não tem mais direito a ele. Quem julga o teu momento não sabe da tua história. Quem julga o teu momento não sabe da tua história. E quem escreveu a tua história não foi ninguém. Humanamente dizendo, quem escreveu a tua história, aleluia, foi o dedo de Deus no Monte Sinai. Quem escreveu a tua história foi aquele que escreveu na parede do rei. Quem escreveu a tua história foi aquele que escreveu na areia. E está escrito assim: vinde benditos de meu Pai, vinde benditos de meu Pai. Só quem pode adorar a Jesus. Você foi chamado para prestar os primeiros socorros. Você foi chamado para prestar os primeiros socorros. Pastor, Jesus usa um homem artigo indefinido. O único que Jesus não dá nome na parábola é o homem. Este artigo indefinido é todo aquele que precisa de azeite, de vinho e de ser atado.
Ele presta os primeiros socorros. Ele coloca aquele homem todo arrebentado sobre seu animal e começa a andar. É 27 quilômetros de Jerusalém a Jericó. Esse homem que passa por este lugar e é espancado e morto, ele passa ali por alguma coisa ou por algo. Ele não esperava, ele não sabia. De repente, alguns estão assim. Você não sabia que seria muito difícil. Você não sabia que ia tomar tanto golpes na vida. De repente, você só namorava, olhava e dizia: é bom esse negócio de Deus. É gostoso o profeta revelar minha vida. Foi bom levantar para Jesus e se batizar. Mas quando você começou a viver a realidade, quando você começou a viver intensamente as lutas da vida, você se deparou com coisas que te feriram, te machucaram. Você se deparou com coisas que dilaceraram seu coração. Esses ladrões, salteadores, é o de João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E o bom samaritano pega aquele homem e presta socorros. Deus, que maravilha! Sabe o que aconteceu? Foi o resultado dele sobreviver. Deus de poder e Foi o glória! resultado dele continuar a vida. Foi o resultado dele continuar a permanecer nessa terra. Deus Santo! Os primeiros socorros são coisas principais, primordiais. Alguém que precisa e necessita. Glória a Deus, Quando aleluia! o bombeiro executa um bom serviço, quando alguém chega no hospital, ele já chega, aleluia, amenizado da sua dor, amenizado dos acidentes, porque se prestaram os primeiros socorros. Eu quero te dizer algo nesta noite: seja um prestador de serviço. Seja um prestador de serviço. Uma coisa é sentir, outra coisa é ter. Tem gente que sente Deus, tem outros que tem Deus. Tem gente que só sentir tá bom, e só quem sente na igreja não muda em casa. Só quem sente na igreja não muda no trabalho. Só quem sente na igreja não muda na família. Agora quem tem, tem. Quem Ei, Deus não chamou para você sentir, Deus chamou para você ter. Paulo escrevendo diz: não vos entregueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O Senhor quer te encher nesta noite. 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 Aleluia. Meu irmão, o movimento é bom. Aleluia, a presença é boa. O glória a Deus, aleluia, é bom. Mas o que Jesus está vendo é o caráter. O que Jesus está vendo, aleluia, é o nosso caráter. É o teu caráter. João 4:23, ele está procurando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Pastor, só está pregando um pouco do movimento Pentecoste. Que Deus me perdoe, eu sou pentecostal, estou entendendo. Mas o Senhor está dizendo nesta noite: não adianta, aleluia, andar sem azeite. Não adianta andar sem vinho. Não adianta andar sem andadura. Por que, pastor? Porque quando a gente só tem, aleluia, a gente seleciona quem quer curar. Mas quando a gente anda, a gente não escolhe quem curar. Deus não te chamou para escolher quem você vai curar. Deus te chamou para você curar os necessitados, os oprimidos, os caídos. Aleluia. Deus te chamou para você curar quem está às beiras do caminho arrebentado missionária. Deus te chamou para curar. Aleluia. Aleluia. Quem está do teu lado morrendo. Vamos lá. O Senhor nesta noite